O mundo da Fórmula 1 é bem mais complicado do que parece. A gente assiste as corridas e tem uma visão romântica, né, do esporte, do automobilismo em geral. E a Fórmula 1 é um esporte extremamente político. Eu acho que a Fórmula 1 é muito fácil você se perder nas fofocas, eh, sabe, é um mundo muito competitivo, tem um ego muito grande, é muito fácil você se perder por isso, então Segurar ele atrás era difícil? Não, não era difícil. Era só não errar. O errar em Mônaco que não é difícil. Putz, eu tô morto de cansado. Corri. Eu mal consegui segurar a minha bebida depois da corrida. O carro parou, acabou a gasolina, parou lá antes do túnel. O Alex Dias Ribeiro, que guiava o safety car, veio, me pegou, me levou para a pesagem lá. Passando pela McLaren, aquele clima de funeral ali. Esperei, tomara que não me vejam, né? Difícil não ver com o macacão laranja daquele. O Henrique, pelo que eu conheci dele, não era um piloto para que apreciasse um bate-boca desnecessário. Mesmo porque o Ron Dennis, o Ron Dennis era uma pessoa, né? Um tanto quanto controversa no relacionamento dele com as pessoas, né? E tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia o Ron Dennis, né? Tem isso daí. E o que ele fez com o Henrique é extremamente deplorável. Aí já veio, me chamou ali e falou: o que você acha que você estava fazendo hoje? Respondi, não fui debochado, respondi correndo. Pô, imagine que tava falando com o chefe de equipe do Senna na época, então um cara que eu admirava. Ele fala: você acha que segurar o líder do campeonato pela posição, sei lá, correr de modo esportivo? Eu falei: eu não estava bloqueando, a gente tem regras. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu ia ter sido penalizado. Ele falou: então se você acha que correr assim tá certo, saiba que eu tenho poder suficiente para acabar com a tua carreira amanhã. Circuito travado, a chance dele mostrar alguma habilidade, algum talento ali era naquilo que fez. Então ele não fez nada demais, zero. Mas como era o ano depois de alguns do Coulthard podendo disputar com o Schumacher, aquilo ganhou uma dimensão de outro tamanho. O Bruno, ele conseguiu uma vaga na Williams, também ajudada por patrocinadores, inclusive no lugar do Rubinho. O problema é que o Bruno acabou ficando prejudicado pelo fato do Maldonado ter vencido uma corrida, né? Ele venceu o GP da Espanha ali, segurando a pressão do Fernando Alonso, né? E isso pesou muito a favor dele, do Maldonado. E também tem a questão do patrocinador, né? Ele tinha todo o apoio do governo da Venezuela na época, da PDVSA, né, a petrolífera. Isso também pesou muito. Ele tinha um aporte muito grande de dinheiro, né? No caso de uma disputa entre o Bruno Senna e o Pastor Maldonado, a gente pode analisar pelo seguinte: o Pastor Maldonado tinha um suporte financeiro muito maior. Então, para você compensar isso, ou você levava um patrocinador igual, ou você cobrava nada e arriscava. Eu vejo que o que pode ter acontecido isso. Para continuar na Fórmula 1, depois de 2012, né, fora a questão da oportunidade de equipes que não eram exatamente as que eu estava querendo continuar, eu queria vencer, né? Eu comecei no automobilismo vencendo, então queria continuar com isso, porque essa que era a minha motivação grande. Tinha a questão, né, de poder ter as oportunidades boas, etc. E para isso, em geral, pela minha perspectiva, era um pouco como vender alma para o diabo, porque eu queria que fosse por mérito, entendeu? Que fosse por demonstrar talento, resultado, etc. na pista e conseguir as oportunidades assim. Então, nunca me envolvi com os managers mais poderosos ali na Fórmula 1, que era uma coisa de poder, de
de influência para ter as oportunidades para os pilotos, eu queria que fosse realmente por resultado, e para poder continuar eu vi que eu teria que certamente chegar ali e fazer algum contrato com alguém para poder ter as oportunidades para o futuro. Falar de um 9º lugar como um resultado histórico da carreira do Felipe Nasser, né, parece muito pouco, né, mas para Sauber significou muito naquela temporada. Aquela temporada da Fórmula 1 em 2016, a Fórmula 1 tinha 11 equipes. E pelo Pacto da Concórdia, que é o contrato que rege a maneira como as equipes dividem o dinheiro que vem do bolo, que vem dos direitos da TV, toda a parte de direitos comerciais, placas publicitárias, tudo. Todo esse bolo ele é dividido entre as equipes, mas só entre as 10 primeiras equipes no campeonato. A 11ª não ganha nada. E eles estavam em 11º antes de chegar nessa corrida no Brasil, com esses 2 pontinhos que o Felipe conquistou com o 9º lugar, eles foram pro 10º. Aquela prova de 2016 em Interlagos, no Brasil, eu vi que estava um dia horrível, uma chuva danada, então eu sabia que era uma oportunidade que ia pintar, né? Então eu já acordei mega animado e sabia que ia ser difícil pra caramba, porque nosso carro era, cara, quase que incontrolável na chuva. A gente estava largando os 2 carros na última fila do grid e você não conseguia enxergar 5 metros para frente, de tanta água, e o tempo realmente estava horrível. O carro era tão ruim, não tinha desempenho nenhum, que era difícil se manter ali. E eu lembro que eu estiquei muito o meu último stint ali na prova e tive que manter um pneu, fiquei com um pneu velho por muito tempo na pista. Mas mesmo assim, deu para segurar um monte de carro melhor, né? E cruzar a linha de chegada em 9º. Nas adversidades que a gente consegue sobressair, né? Que você consegue ver de fato os pilotos que têm o talento e conseguem ter esse feeling, conseguir observar melhor essas condições e criar disso uma oportunidade. Foi um dia extremamente difícil no carro. O Vettel para colar no Alonso e o Nasser segurando os dois no S do Senna. Olha como tá molhada a pista e a força do Nasser para segurar esses 2 gigantes do automobilismo mundial. É um pouco complicado quando você tem uma situação como a do que o Felipe teve em 2016, porque o carro sendo ruim, o carro não sendo atualizado ao longo do ano, você fica com resultados ruins, e você fica dependendo muito do quanto você está levando financeiramente para a equipe. E naquele momento o Banco do Brasil também estava tirando o pé no investimento, né? Então ele ficou um pouco sem armas, vamos dizer assim, para lutar pela sobrevivência dele no grid da Fórmula 1. Esse desgaste do Felipe com a equipe já vinha de algum tempo, porque o companheiro dele, o Ericsson, tinha relações com a equipe que o Felipe não tinha. E a equipe trabalhava para o Ericsson e não trabalhava para o Felipe da mesma maneira. Então, isso daí foi a gota d'água, porque, no mínimo, uma decisão lógica seria manter, porque o cara estava desempenhando, e desempenhando de uma maneira mais impressionante do que o outro piloto, que recebia o melhor material. A Fórmula 1 ela não é um lugar de justiça, então teve um lado da equipe que estava super feliz e o outro parecia que estava num funeral. E eu sabia que isso já era parte de quem gerenciava a equipe, e eles falaram que você marcou ponto, mas poderia ser você, poderia ter sido o outro piloto da equipe, e pra gente não vai fazer diferença, e a gente já quer te avisar que você já não vai estar aqui no ano que vem. Então a Fórmula 1 tem esse glamour, tem essa atração para essas pessoas que querem aparecer. E o que já comprova, responde a sua pergunta, a Fórmula 1 é injusta. Certamente o piloto não está com as conexões corretas ali no mundo da Fórmula 1, pode perfeitamente causar uma permanência bem mais curta de um piloto, mesmo um piloto talentoso na Fórmula 1. Então, de certa forma, é um pouco assim em todos os esportes, mas particularmente nesse mundo da Fórmula 1 é muito provável isso, também. Precisa ter habilidade política para entender todos os processos dentro da Fórmula 1, ser um cara
que saiba trabalhar a mídia também, saiba ter um carisma, ter uma penetração grande na mídia. Hoje em dia a rede social também é importante. Tem uma série de fatores, não é apenas um fator isolado, é a junção de vários fatores. Com certeza, a vida fora da Fórmula 1, acho que uma das grandes dificuldades que muitos pilotos talentosos têm é aceitar que a carreira de Fórmula 1 deles não vai continuar. Então eles insistem tempo demais na Fórmula 1 e acabam perdendo outras oportunidades boas enquanto eles ainda estão, né, ainda são um assunto importante no mundo ali do automobilismo, porque às vezes você acaba ficando para trás e outros pilotos acabam pegando as oportunidades que seriam disponíveis para você. Eu tinha ambições maiores, né, na Fórmula 1, mas tem coisas que eu não posso controlar, né? Então eu não vou ficar magoado por coisas que eu não tenho controle. É muita coisa, são vários fatores para você poder chegar lá. E é muito raro ainda você ver pilotos vencendo provas fora dessas duas equipes, né? Isso é uma coisa que a Fórmula 1, eu acho que ainda deixa a desejar, que a oportunidade para as equipes e pilotos são muito limitadas, né? De vitórias, pódios. Então, hoje, se você me perguntar, eu tô me divertindo 1000 vezes mais do que eu estava na época da Fórmula 1. Disputa viva por título. E o Rick Taylor vai marcando o Felipe Nasser. Na curva, perde a mão o Taylor. Perde a mão o Taylor. Vem por fora não vale. Dali Nasser, para ser campeão em Petit Le Mans. Vem o Nasser. Ele passa na primeira posição. Pipo Derani, Felipe Nasser para vencer!